Calma, corneta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo 1 a 0 sobre o Vasco. Vamos para a final do Campeonato Carioca. Mas para a gente entender como foi esse jogo, como foi a classificação, vamos ver como o treinador Paulo Souza começou escalando o time no primeiro tempo. O Flamengo veio com a tradicional linha de 3 zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Felipe Luiz. Aqui no gol, mais uma vez, o Hugo. Na ala direita, dessa vez, entrou o Rodinei. Na ala esquerda, o Lázaro. Nem o Bruno Henrique, nem o Everton Ribeiro. Dessa vez foi o Lázaro. Meio campo agora formado pelo João, aqui pela esquerda, e pelo Arão, aqui fazendo a volância do lado direito. E na frente, dessa vez, o Pedro entrou como referência, pela direita e pela esquerda, Gabigol e Arrascaeta, fazendo a flutuação nessa linha por trás do Pedro. É interessante a gente observar que no segundo tempo aconteceu algo muito semelhante, jogadores fazendo essa flutuação por trás do Pedro. Mas vamos conversar sobre isso mais à frente. O Vasco, como era de se esperar, já que ele precisava do resultado para poder avançar às finais, ele veio com muito mais jogadores na linha do meio-campo, ele diminuiu a quantidade de jogadores na linha de defesa. Algumas vezes ele fazia uma linha de defesa com 4, com 5, mas não mais aquele ônibus que ele havia colocado na partida passada. Ele poluiu mais o meio-campo e ele conseguiu encontrar alguns espaços, principalmente atrás da linha do nosso meio-campo. E eu vou explicar para você por que isso aconteceu. Quando a gente joga com o Pedro aqui na frente, a gente fica sem essa recomposição, a recomposição fica mais lenta. O Pedro é um jogador muito mais estático quando é comparado ao Everton Ribeiro, que vinha jogando pela direita, ou ao Bruno Henrique, que vinha jogando pela esquerda. É verdade. Com o Pedro, a gente fica com essa referência maior, com maior profundidade, porém na recomposição a gente recompõe com menos jogadores, já que o Pedro não tem a mesma mobilidade que os outros jogadores. Agora, para tentar corrigir isso, uma vez que o Gabi avançava mais pela direita, o Arrascaeta mais pela esquerda, o João e o Arão avançavam um pouquinho para diminuir esse espaço, principalmente para tentar roubar a bola aqui, fazer uma pressão alta. Com isso, o Vasco encontrava muito espaço nessa região aqui, ó, na região por trás da linha dos nossos volantes, principalmente o Nenê. O Nenê foi o jogador do Vasco que ofereceu o maior perigo para a equipe do Flamengo. Chato pra caralho. Mas observem que esse perigo que ele apresentava para a equipe do Flamengo era só exatamente aqui onde eu acabei de mostrar para vocês, nessa linha aqui. Quando a equipe do Flamengo baixava as linhas e defendia ou com uma linha de 4, invertendo o ala pela direita ou pela esquerda, até esses dois jogadores da volância chegarem aqui, o Nenê ocupava bem esses espaços e fazia muitos arremates de fora da área. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito mais equilibrado, o Vasco com uma posse de bola até os primeiros 15, 20 minutos maior até do que o do Flamengo, porém as chances reais de jogo aconteceram só em chute de longa distância, porque a equipe do Vasco não conseguia entrar na área da equipe do Flamengo. Em compensação, o Flamengo precisava melhorar a transição e ela não estava tão rápida porque a gente tinha um jogador a menos para fazer essa bola chegar até o ataque, já que o Everton Ribeiro ele não jogou dessa vez, não começou jogando, e o Pedro é mais estático, essa transição da defesa para o ataque ela ficou muito lenta. Então, muitas vezes, quando a gente recuperava a bola, dava tempo da equipe do Vasco baixar todas as linhas, e aí o Flamengo perdia essa velocidade, perdia esse poder de profundidade e de penetração na equipe do Vasco. A partir dos 20 a 25 minutos do primeiro tempo, a equipe do Flamengo equilibrou mais esse meio-campo, as linhas ficaram mais próximas, a atuação do Felipe Luiz, que até então não estava tão boa, subiu um pouquinho e o Flamengo equilibrou o jogo. O jogo ficou muito mais parelho ali e o Flamengo começou a ter então agora mais posse de bola, conseguindo chegar com mais intensidade. O Flamengo até conseguiu algumas oportunidades de dentro da área, mas mais uma vez as oportunidades não foram aproveitadas. É verdade. É interessante a gente sempre falar isso, porque num jogo com o Vasco, que é uma equipe de menor qualidade, as oportunidades criadas não foram aproveitadas. Quando a gente pegar uma equipe mais forte, essas oportunidades podem fazer a diferença. Então é preciso que a gente melhore o aproveitamento e isso já vem sido conversado há bastante tempo.
E foi basicamente esse o primeiro tempo. O Flamengo ali, o jogo equilibrado, o Flamengo ganhando nas bolas mais de dentro da área, o Vasco aproximando, chegando mais de fora da área. Fomos para o intervalo e o treinador Paulo Souza voltou com a mesma equipe. Só que aos pouquinhos ele foi começando a fazer algumas alterações. A primeira alteração começou logo ali pela ala direita. Ele tirou o Rodinei e colocou agora o Mateuzinho, porque ele entendeu que o Vasco estava oferecendo um perigo maior por aquele lado e, pelo contrário, as costas da equipe do Vasco pelo lado esquerdo estavam mais desguarnecidas. Então ele precisava de um jogador com muito mais poder de velocidade. E foi exatamente por aquele lado, pelo lado direito, que se iniciou o gol do Flamengo, o gol do Arão. O Arrascaeta consegue fazer um cruzamento para a área, para a ala esquerda, para o Lázaro. Então observe que foi bola de lado a lado. O Lázaro, apesar do domínio não ter sido adequado, ele conseguiu centrar a bola sobrou para o Arão e caixa, o Arão colocou lá dentro, Flamengo 1-0. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Esse gol mudou completamente o jogo. Então a gente pode dizer que nós tivemos dois comportamentos. Um comportamento do primeiro tempo até o gol do Flamengo, ali no início do segundo tempo, aos 8 minutos, e outro tempo, outro jogo que foi após o gol do Flamengo. Não me diga. A equipe do Vasco sentiu muito o gol que eles tomaram, deram uma desmobilizada, baixaram muito a intensidade e a equipe do Flamengo começou a trabalhar melhor a bola. Melhor ainda com algumas modificações que o treinador começou a fazer. E a mais interessante delas foi abandonar o jogo com 3 zagueiros, tirando o Davi Luiz e colocando o Léo Pereira. Ele tira também ali pela esquerda o Lázaro e coloca o Vitinho. E aí o Flamengo passa a começar a jogar com uma linha de 2 zagueiros e agora o Felipe Luiz faz a lateral esquerda e o Mateuzinho a lateral direita. Ou seja, o Flamengo não jogou mais com alas. Vamos olhar aqui no campinho como ficou essa armação ali depois do gol do Flamengo, quando ele tirou o Davi Luiz e o Lázaro. Então aqui só para a gente relembrar, a gente jogava naquela linha de 3 com alas. Observe que a linha dos alas é muito mais próxima à linha do meio campo. Quando ele tira o Davi Luiz aqui do meio e bota o Léo Pereira, que é canhoto, não faria sentido ele jogar com o Felipe Luiz e com o Léo Pereira, os dois canhotos, já que o Fabrício Bruno é destro. Então ele baixa o Felipe Luiz aqui para lateral, ele avança o Vitinho para cá, faz a zaga com o Léo Pereira pela esquerda e o Fabrício Bruno pela direita. O Mateuzinho faz aqui a lateral direita. A ida do Vitinho para cá faz com que o Gabigol tenha que fechar mais no meio, o Gabigol e o Arrascaeta mais no meio. Para compensar essa alteração aqui que ele fez, o time ficou um pouco torto, ele faz mais algumas alterações. Ele saca o Arrasca e bota o Marinho para fazer aqui à direita, já que ele perdeu essa amplitude sem a presença do ala direita, e ele saca também o Gabigol e coloca o Everton Ribeiro fazendo essa bola aqui pelo meio. Em alguns momentos, antes de sacar o Everton Ribeiro, a gente chegou a jogar até com 4 atacantes, Vitinho pela esquerda, Marinho pela direita, Gabi e Pedro fazendo aqui no meio, só que o Gabi flutuando mais aqui por trás. O Gabigol, campo pesado, chovendo, ficou cansado, essa é a verdade, e ele saca e coloca o Everton Ribeiro. E o Flamengo passa a jogar então com uma armação com 2 zagueiros, lateral direito, lateral esquerdo, um equilíbrio maior dos dois aqui pelo meio, o Arão e o João, o Everton Ribeiro fazendo essa bola por trás do Pedro aqui no meio, o Marinho pela direita e o Vitinho pela esquerda. Com essa formação, o Flamengo praticamente dominou o segundo tempo, criando muitas oportunidades. A gente precisa falar que o Marinho e o Vitinho entraram muito bem. Que demais! Nós tivemos várias oportunidades de fora da área, de dentro da área, de bola parada e mais uma vez não aproveitamos a quantidade de bolas, a quantidade de oportunidades que foram criadas. Essa foi a tônica final do jogo. O Vasco praticamente entregou as pontas, não tinha mais o que fazer. Por mais que tentava sair no contra-ataque, mas a equipe do Flamengo muito mais equilibrada, fechando muito mais os espaços. Essas alterações que o treinador fez deixou o time mais equilibrado, principalmente com um placar a favor. O Vasco precisaria fazer agora 3 gols para conseguir ir à final do campeonato. E o que fica desse jogo? Bom, primeiro fica o bom desempenho no total.
O Flamengo, quando enfrentou um Vasco agora com um pouco mais de ímpeto, tirando aquela quantidade de zagueiros, um jogo mais aberto, um jogo com muito mais espaço, a equipe demorou um pouquinho para se encontrar, mas uma vez que ela se encontrou, ela praticamente dominou o jogo. O resultado final, ele de uma forma, em geral, ele não reflete o que foi o jogo, uma vez que nós tivemos muito mais oportunidades que a equipe do Vasco e a gente poderia ter feito no mínimo aí mais 2 gols. Beleza? Essa então foi a vitória do Flamengo no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama mais uma vez. Só relembrando, esse foi o último jogo contra o Vasco, 3 jogos contra eles. Nos 3 a gente, jantou a equipe lá do Bacalhau. Bom, eu espero que a torcida do Vasco continue indo ao estádio lá no treino para incentivar, porque quando ela vai ao Maracanã, ela só chora. Valeu? Galera, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, se você concorda, deixa aí a sua opinião ali nos comentários e não esquece de deixar o like, isso é muito importante pra gente. Aproveita também, compartilha esse vídeo com os seus amigos flamenguistas. E se você não se inscreveu até agora, já passou da hora de você se inscrever. Vai ali, aperta o botão de se inscrever, aperta também o botão do sininho para ativar as notificações. Valeu? Nos vemos agora na final Flamengo e venha quem vier, Botafogo Fluminense, é tudo nosso. Abraço, saudações rubro-negras.